Eu digo a você, a perseguição, ela já começou. Eu digo a você, a perseguição, ela já começou. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O que eu venho falar nessa tarde aqui é algo muito sério. E há 2 dias atrás eu fiquei um pouco incomodado. Então eu decidi gravar um vídeo relativo a isso e que você fosse despertado pelo Senhor. Então, antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com a opção todas, para você receber os vídeos novos que eu postar, tá bom? É algo muito sério que Deus colocou no meu coração como despertamento e eu tenho por obrigação também levar isso até você, porque há 2 dias atrás eu vi uma jovem que ela teve uma experiência dentro da sala de aula com uma professora de português. E a professora de português, ela fez um comentário quando ela viu no quadro da sala de aula um versículo bíblico do Salmo 23, que foi posto por outra professora. E ela comentou o seguinte, que ela processaria, se ela fosse mãe de um dos alunos que estivesse naquela sala de aula e que estivesse ali com aquela professora ministrando a palavra de Deus e usando um texto bíblico para poder implementar algo. Então não somente ela, mas todos os jovens ali ouviram aquilo. E é claro que as pessoas ficaram abaladas com aquilo, os jovens ficaram abalados com aquilo. Essa força, ela não é do coração do homem, isso é o diabo que está colocando isso no coração das pessoas, esse combate contra a fé, contra Deus, contra o povo do Senhor. E o que é interessante é que na nossa sociedade a gente está contemplando isso repetidas vezes. E inclusive eu quero deixar aqui um comentário específico, que as pessoas que estão deixando o coração endurecer quanto a isso, elas pregam que Deus não existe, elas colocam isso em sala de aula, na escola pública, nas faculdades, mas a gente não pode expressar a nossa fé em sala de aula, mas os professores podem dizer que Deus não existe. Eu não posso dizer que Deus existe em uma sala pública, numa sala de aula pública, numa universidade, dentro da sala de aula, mas o professor pode dizer que Deus não existe. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E eu quero dizer para você que essa onda está chegando aqui no Brasil muito forte, dentro da sala de aula. E eu quero pedir ao povo de Deus que se desperte, que se levante, que ore, que busque a presença do Senhor. Lá nos Estados Unidos isso tem acontecido repetidas vezes, processos judiciais têm acontecido, professores proibidos de pregarem o Evangelho, de falarem, alunos proibidos de entregarem folhetos, de expressarem a sua fé, Então isso já vem crescendo na América do Norte. Então aqui no Brasil também está chegando isso e é necessário que a gente venha se posicionar. Eu digo a você, a perseguição ela já começou, a perseguição ela já começou e ela está alcançando esse ambiente estudantil, esse ambiente da educação, exatamente para poder fazer com que as mentes das pessoas se afastem de Deus, que Deus não seja parte integrante do projeto dessas pessoas. Então o inimigo está trabalhando quanto a isso, o inimigo está maquinando quanto a isso. Eu quero dizer aqui para você, no Salmo de número 10, no versículo 4, diz assim, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não a Deus. O inimigo, ele quer que as pessoas tirem Deus de seus planos. E isso está alcançando o meio universitário, o meio acadêmico, onde até mesmo uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, que a cada 4 jovens que entram na universidade, 1 se torna ateu ou agnóstico. Então, isso tem crescido de uma forma muito terrível. Exatamente essas pessoas que estão ali no meio acadêmico, no meio universitário, que dizem que têm a mente aberta, que estão querendo que as pessoas não aceitem, não acreditem em Deus, ministrando que Deus é uma fábula, ministrando que Deus é um amigo imaginário, desdenhando publicamente da nossa fé, desdenhando publicamente das pessoas que acreditam em Deus. Essas pessoas elas estão ministrando, achando que o cenário social vai mudar e na verdade está piorando. Eu quero dizer para você que os países desenvolvidos eles têm um índice maior de suicídio do que os países subdesenvolvidos. É interessante a gente comentar sobre essas coisas para você entender que essa visão de que o homem está no topo de tudo, que o homem não precisa de Deus, que o homem pode viver melhor em sociedade sem Deus,
Na verdade, isso é uma ilusão, porque os países onde estão concentradas as mentes mais brilhantes, onde estão os homens intelectuais, de mente aberta, entre aspas, são os países onde está acontecendo o maior índice de suicídio. Então Deus, Ele quer que você seja despertado. Não é que a faculdade seja um problema, mas essa ministração de dizer que Deus não existe, está fazendo a juventude, está fazendo o povo que está ali nas universidades, até mesmo agora nas escolas públicas, perderem a esperança e viverem por conta. Não tem freio, não tem temor, não tem reverência. Então existe um pensamento filosófico que diz que se Deus não existe, tudo é possível. Então isso está acontecendo. Outra pesquisa feita na Unicamp, para você entender, mostra que 48,7% dos jovens, dos universitários, eles já experimentaram algum tipo de droga ilícita. Isso é o dobro da taxa da população brasileira. Ou seja, com essa onda de falar que Deus não existe, de combater a fé, isso tem destruído muitas pessoas, muitos lares, e muitas vidas têm vivido verdadeiramente um fracasso, vivido verdadeiramente um fiasco na sua vida. Na verdade, nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos proclamar este nome do Senhor Jesus para libertar pessoas, para libertar vidas, porque Deus é uma realidade. Deus é uma realidade. Está um texto aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus, Ele está em todo lugar, na sua obra, na sua criação, na natureza. Tudo ainda é um mistério para o homem, e o homem olha toda essa maravilha e ainda fica tentando tirar Deus. E o texto sagrado que Paulo escreve aqui aos Romanos mostra que Deus, Ele se permitiu conhecer pelas obras. Apesar de ser um Deus invisível, um Deus espírito, um Deus espiritual, Ele criou coisas visíveis que até hoje o homem gasta seu tempo para entender e vai ficar sem entender muita coisa. Deus é uma realidade. Deus é uma realidade. E escute mais, a Bíblia Sagrada diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30, eu quero deixar esse versículo às pessoas que, assim como nós no passado, ignorantemente, nós andávamos distantes de Deus. Uma coisa é você não fazer algo que agrada a Deus, e outra coisa é você dizer que Deus não existe. E eu quero ministrar para você aqui em Atos 17:30, porque de uma forma ou de outra nós éramos ignorantes. E essas pessoas que estão dizendo que Deus não existe, elas estão vivendo uma ignorância espiritual. Está escrito assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade, nos dá esta oportunidade de nos arrependermos, porque Deus, Ele está presente. Deus é uma realidade. No versículo 27, aqui de Atos 17, vai dizer que o Senhor está perto de nós. Por isso eu quero convidar agora você, pai, mãe, jovem, que já professa essa fé em Jesus. Não abra mão, que a sua casa seja um lugar de reflexão, de meditação, porque agora em muitas escolas, os professores que passam parte do tempo, não são todos, mas alguns que não acreditam em Deus estão pregando, porque eles pregam mesmo, eles pregam que Deus não existe. E você precisa ministrar dentro da sua casa, ensinar os seus filhos. Você precisa se fortalecer na palavra. Jovem ingressando nas universidades, paute a sua vida na palavra, corra para as Escrituras para você não ser confundido. O inimigo vai tentar tomar isso de nós, tomar isso de você, mas se você tiver alicerçado, se você estiver fortalecido nas Escrituras, você não vai ser um alvo fácil para Satanás. Por isso eu convido você agora com ousadia a não se calar. Eu convido você agora, se você tem coragem, compartilha esse vídeo com outras pessoas,
compartilha, porque tem muita gente que está perdendo a fé, porque ateus estão pregando. E é claro que a nossa luta não é contra os ateus, contra a pessoa dos ateus. A nossa luta é contra Satanás. Mas é necessário que nós venhamos nos posicionar, orando por essas pessoas e pregando o Evangelho. Nós não estamos aqui para brigar com alguém, para degladiar com alguém frontalmente. Nós estamos aqui para expor a nossa fé e dizer que nós acreditamos em Deus. E dizer que nós vamos escolher o Senhor, escolher Jesus, que esteve morto e ressuscitou e está vivo dentro de nós. Acredite nisso, compartilhe. Eu convido você a ter essa coragem agora de levar a palavra de Deus, anunciar a outras pessoas que precisam, para que elas não pereçam, para que elas não sucumbam na fé. E o nome do Senhor Jesus, sem dúvida, será glorificado. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Austin Rodrigues e eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.